Olá, vamos continuar na sequência do cientista espiritual André Luiz. Hoje nós vamos na lição número 369, que é animismo e criminalidade. O André Luiz, Animismo e Criminalidade, ele está no livro Evolução em Dois Mundos, que foi psicografado pelo Chico Xavier e Valdo Vieira, está na Federação Espírita, na FEB, você pode pedir lá que encontra. Está no capítulo 23, que ele está falando sobre animismo, que será muito importante para o estudo dos homens de pesquisas no futuro, vão estudar muito. E ele está chamando a atenção do animismo e criminalidade. Olha como é que o André vai tratar do assunto. Ele vai dizer o seguinte: os manicômios e as penitenciárias estão repletos de irmãos nossos obsidiados que alcançaram o ponto específico de suas recapitulações do pretérito culposo, a falta de providências reeducativas, nada mais puderam fazer que recair na loucura ou no crime, porque, em verdade, a alienação e a delinquência, na maioria das vezes, expressa a queda mental do espírito em reminiscências de lutas pregressas, à semelhança do aluno que, voltando à lição, com recursos deficitários, incorre lamentavelmente nos mesmos erros. Ele está dizendo que a maioria dos alienados mentais e esses delinquentes, eles estão voltando os seus estudos lá do passado e fazendo essa recapitulação por falta do entendimento de escola, como se fosse um aluno repetindo a lição e cometendo os mesmos erros. O ressurgimento de certas situações e a volta das marcadas criaturas ao nosso campo de atividade, do ponto de vista de reencarnação, funciona em nossa vida íntima como reflexos condicionados, provocando a capacidade de superação de nossa inferioridade antigamente positivada. Então, estamos recapitulando. E para recapitular, precisamos aprender para não mais repetir as lições erradas que às vezes estamos cometendo. Se estivermos desarmados de elementos morais, suscetíveis de alterar a onda mental para a assimilação de recursos superiores, quase sempre tornamos as mesmas perturbações, a mesma crueldade que nos assinalaram experiências passadas. Nesse fenômeno reside a maior porcentagem das causas insânia e da criminalidade em todos os setores da civilização terrestre, porquanto é aí nas chamadas predisposições mórbidas que se rearticulam velhos conflitos, arrasando os melhores propósitos da alma, sempre que descuide de si mesmo. Ele está chamando a atenção dessa repetição, dessa tendência, dessa predisposição nossa. E, às vezes, existe a predisposição para crimes, para alienações mentais, porque ele viveu isso. Vamos imaginar que alguém suicidou 3, 4 vezes. Ele reencarna com uma tendência de predisposição de suicídio muito grande. Só o processo autoeducativo vai fazer mudar. Às vezes é como se tivesse, num processo anímico mesmo dele, recapitulando, trazendo de volta aquele mar turvo que já está dentro dele. Ele está chamando a atenção. Convenhamos, pois, que a tarefa espírita é chamada de maneira particular a contribuir ao aperfeiçoamento dos impulsos mentais, favorecendo a solução de todos os problemas suscitados pelo animismo. Através dela, são eles endereçados à esfera
iluminativa da educação e do amor, para que os sensitivos estagnados nessa classe de acontecimento sejam devidamente amparados no desajuste a que se vejam portadores, impedindo-lhes do mergulho nas sombras da perturbação e recuperando-se-lhe a atividade para a sementeira da luz. Ele está chamando a atenção nessa animismo e criminalidade, como eu falei do caso do suicídio. O sujeito já tem isso tão forte nele que precisa ser entendido, precisa ser compreendido, que ele precisa se libertar do próprio passado que está dentro dele. Então, esse processo é altamente educativo. E o Espiritismo vem fazer essa educação. Por isso que é num processo anímico. Por isso chama a atenção dos manicômios e nos presídios, tem muitas pessoas que são médios naturalmente, são médios, desequilibrados. E muitas vezes o desequilíbrio está dentro dele mesmo, no processo anímico que ele traz de volta para ele mesmo, aqueles caminhos que já estavam armazenados dentro dele. Isso que esse trabalho que o André chama agora do animismo e criminalidade, isso com certeza vai ajudar muito os psiquiatras, psicólogos do futuro a entender essa parte psicológica do criminoso, das pessoas que estão retidas nessas escolas aí nas escolas educativas dos presídios ou dos manicômios.